Olá, tudo bem? Bem-vindo a Coisinhas da Gente. Hoje nós vamos estar aprendendo a fazer um cestinho ou organizador de fio de malha. Vamos começar pelo fundo, a subida, o acabamento. E ainda vamos adicionar um detalhe muito especial. Nós vamos estar trabalhando com alguns pontos. O ponto baixo centrado, que sai exatamente do meio do ponto. Aqui você pode perceber isso de uma forma bem precisa. E no fio de malha isso é possível ter essa percepção. Vamos trabalhar também com o ponto baixíssimo. Então, aqui nós usamos o ponto baixo centrado, ponto baixíssimo, e nós utilizamos também o círculo mágico. Então, nós vamos fazer em 3 etapas esse vídeo para que você possa aprender tudo. É importante que você separe o seu fio de malha. Nesse caso, nós vamos estar usando da marca Tear Nobre. Ela possui fios de várias cores, inclusive essa cor aqui que lembra o candy, que é muito bonita. Tem um outro trabalho que nós estamos fazendo com esse rosa, olha que belíssimo. Imaginem os dois. Depois a gente faz alguma coisa nesse sentido. Esse fio, ele é um pouquinho mais estreito, e isso vai fazer com que o trabalho fique também com essa característica. Existem fios que são mais largos, então o trabalho fica um pouco mais fofinho. Acho que poderíamos usar isso. Mas vamos ao que interessa? Acompanhe então aqui com a gente. Você vai precisar de uma tesourinha, você vai precisar de uma agulha 3, 4 para fazer os arremates, as passadas de fio. E você vai precisar de uma agulha número 6,5, 7 para trabalhar com esse tipo de fio da Tear Nobre. Se você for utilizar um fio que seja mais largo, então você pode estar utilizando uma agulha 8, 10. Sempre fique atento a isso. A maioria dos fios já traz na embalagem a informação. Mas vamos aprender primeiro então a fazer o círculo mágico. Coloque a sua mão espalmada. Vire. Traga de novo. Vou fazer novamente para você. Mão espalmada, o polegar ele segura, vira, e aí eu aproveito e seguro com esse outro dedo. Venho com a agulha, puxo, já dou uma torcida, isso aqui já ajuda na elaboração do meu ponto. E já venho aqui, você vai achar com certeza o jeitinho melhor para você fazer. E já tenho o meu primeiro pontinho, ok? Novamente, essa parte você já fez comigo. Venho com a minha agulha, já dou uma boa torcida e aqui eu já trago o meu primeiro pontinho. E ele já vai servir de base para ser o primeiro na constituição desse círculo mágico. Para fazer esse tipo de trabalho, nós vamos estar utilizando 6 pontos. Perceba que fica como se fosse uma estrelinha, bem bonito, não é? Então, vamos lá, já temos o primeiro ponto. Vamos para o segundo ponto. Vê como é fácil, você não faz laçada nenhuma, porque nós estamos trabalhando o ponto baixo. Terceiro ponto. Quarto ponto. Quinto ponto. E o sexto ponto. Lembra que nós estamos trabalhando com o círculo mágico. E por que que ele tem esse nome, se você ainda não sabe? Porque é puxando aqui, ó, eu consigo fazer o ajuste. Nesse primeiro momento, nós não vamos puxar demais, porque a ideia é que ainda haja uma folga para facilitar aqui o trabalho da nossa segunda carreira. Então, nós já fizemos 6 pontos. E nós vamos aqui agora caminhar para a nossa segunda carreira. Aquele primeiro ponto que nós fizemos, ele fica com um espacinho, um ponto entre o outro, percebe? Então, nós vamos pegar a nossa agulha, introduzi-la por trás, vamos pegar a laçada,
colocar na agulha e levar lá para trás, ok? Fazendo isso, o que acontece? A gente está trabalhando o ponto invisível, ou o que poderíamos dizer que é uma emenda invisível, uma emenda perfeita. Olha, você não consegue perceber onde é que foi feita a emenda. Esse é o tipo de trabalho que a gente está fazendo agora. Vou fazer novamente. Desmancho aqui, vou lá no meu primeiro ponto, encontro a divisão, introduzo a agulha, busco a minha laçada, levo ela para trás, certo? Aí, o que vai acontecer? Existem pessoas que trabalham de forma diferente. Eu vou trabalhar da forma que eu já acostumei, mas às vezes eu faço pequenas variações. Eu vou aqui atrás do meu primeiro pontinho, ó, primeiro pontinho, que foi aquela correntinha que nós fizemos. Eu introduzo a agulha e levo esse primeiro pontinho lá atrás. Lá atrás, o que acontece? Todo ponto, ele vai ter duas perninhas. Percebe aqui? Ó, uma perninha, a segunda perninha. E a gente sempre vai introduzir a agulha nessas perninhas. Dou uma leve puxada, não exagerada, porque nós estamos trabalhando com fio de malha e ele pode ceder e depois ficar frouxo, feio, esticado demais. Então, eu coloco aqui a linha, puxo pra frente. E olha só, tenho o meu primeiro ponto. Ainda não vou puxar, daqui a pouco a gente puxa. Então, eu tenho o meu primeiro ponto, nós trabalhamos a primeira carreira 6 pontos, agora nós vamos trabalhar pontos duplos em cada ponto, ok? De forma centrada, por isso que a gente introduz a agulha, aqui no caso a gente introduz no mesmo lugar, olha lá. As perninhas, aqui uma, outra, percebe? Trago essa laçada lá de trás, né? Meu fio pra frente e aqui eu tenho os meus 2 pontos, ó. Que é o que nós chamamos de aumento. Então, tenho aumento no ponto centrado. Vou atrás do meu próximo ponto, ele já tá aqui do ladinho, introduzo a agulha. No início, eu tenho que ficar olhando, veja, apenas para me certificar, se você ainda não tem prática, mas depois que você pega a prática, isso aí já vai ficar natural. Eu vou aqui terminar, lembrando que na segunda carreirinha, após os 6 pontos, nós vamos fazer pontos duplos em tudo, ok? Continue com a gente, daqui a pouco eu volto. Bem, nós terminamos então aqui a nossa carreira, lembrando, a primeira foram 6 pontos. No meio de cada ponto baixo, eu fiz aumentos. Então, aqui nós ficamos com 12 pontos. E agora, a gente vai, então, para a terceira carreira. Vou novamente procurar aqui, depois do meu primeiro ponto, o espaço. Introduzo a minha agulha, faço a minha laçada, levo para trás. Ajusto aqui. E o primeiro ponto, eu novamente faço o ajuste entre as perninhas do ponto e laço novamente e trago para frente, percebe? Olha como que já tá ficando bem legalzinho. Então, aqui, eu vou para minha terceira. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos ser um ponto, sempre aqui também no ponto baixo centrado, e um aumento. Então, um ponto sozinho, o aumento fazendo 2 pontos no meio do outro ponto baixo centrado, ok? Então, nós vamos fazer aqui para você ver e entender. Fiz aqui um, agora vamos pro 2, novamente, olha ali atrás. Eu gosto de sempre ir ajustando aqui a malha, o fio de malha, para ele ficar mais bonitinho. Cada um vai criando a sua estratégia, o seu jeitinho. Você com certeza vai ter o seu. Então, eu fiz um ponto, um aumento. Um ponto, um aumento. Ok? Vou terminar aqui essa carreira e já volto com você. Estamos terminando, então, a nossa terceira carreira. Vamos fazer o mesmo procedimento. Busco, laço.
laço, levo, busco novamente o centro, sempre entre as duas perninhas, ajusto, laço meu fio e trago ele para frente. E aqui, para o que nós estamos fazendo, a gente já vai para nossa última carreira, ok? Então, vamos lá. O que nós vamos fazer agora? Lembre que aqui nós fizemos um ponto e um aumento. Aqui nós vamos fazer 2 pontos, um aumento, 2 pontos, um aumento. E isso serve para toda, vamos assim dizer, tudo que você for precisar aumentar, crescer, vai ser sempre isso. Então, sempre considere a carreira anterior e calcule acima. Então, se aqui eu tenho um ponto e um aumento, aqui eu vou ter 2 pontos e um aumento. Que, no geral, é suficiente para que você tenha o seu trabalho todo ajustadinho, bonito e sem nenhum problema, ok? Então, já fiz 2 pontos, um aumento, vou fazer mais 2 pontos. Então, como foi dito, aqui a gente tem 2 pontos, um aumento, 2 pontos, mais um aumento. Quando terminar aqui, eu volto. Olha só, já estamos então aqui na parte final. Então, o que nós vamos fazer? Vamos puxar. Vamos ajustar aqui o meio, certo? Nós ficamos esperando, poderia ter puxado um pouquinho antes, mas achei melhor deixar aqui mais pro finalzinho. Então, você ajusta a quantidade que você quer, se você quer bem fechadinho ali o miolinho, ó, ok? Veja que o fio, ele está nessa direção, e aí eu posso puxar. Para fazer esse acabamento, aí eu pego a minha agulha 3 ou a minha agulha 4 e vou passar esse fio aqui para ele ir prendendo. E por que eu uso a agulha mais fina? Justamente para não danificar o trabalho. Imagine eu colocando a minha agulha que eu usei para fazer aqui a confecção do meu trabalho, ela iria tomar muito espaço e fazer o ponto ficar frouxo, não ia ficar legal. Então, eu posso passar aqui até umas 2 vezes, você vai sentindo, até mesmo com a peça, como ficaria interessante, de forma que o acabamento fique o mais escondido possível, imperceptível. Eu quero passar mais uma vez aqui, para completar a nossa rodada e explicar para vocês ali a parte de cima, como nós vamos fazer para subir o cesto. Lembrando que esse é um episódio, uma parte do vídeo, ok? Nós não vamos terminar o cesto apenas nesse vídeo, ok? Então, aqui eu já posso simplesmente cortar ou poderia, né, ter puxado aqui a perninha, cortado no meio, ajustado e dado um nozinho. Em outras peças vou trabalhar isso com vocês, ok? Veja que aqui nós já ficamos com um acabamento meio que perfeito, vamos assim dizer, porque eu já tenho a correntinha em volta, que dá esse tipo de acabamento, que fica muito legal. E aqui eu tenho algumas formas que eu posso trabalhar. Eu posso simplesmente trazer pra cá, ok? Que é pra dar essa continuidade, lembrando, e aí eu diminuo essa laçada puxando o fio, introduzo ele aqui pra trás. No caso, eu teria que puxar, certo? E daqui eu já começo uma nova laçada e trago já meu ponto para dar continuidade. Eu posso cortar com a tesoura e fazer o acabamento aqui, deixando ele mais arrumadinho, mais certinho, para que a gente possa trabalhar. Mas essa, então, é a base